tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Noon Sans, e no vídeo de hoje vou estar corrigindo meus erros de vídeos antigos sobre o Dust Sans, contando tudo canônico que eu consegui achar sobre ele em uma pesquisa que levou dias. Antes de começar, eu percebi que o YouTube está cortando o acesso do canal, então por favor, se inscrevam e deixem o like, porque esses vídeos são bem cansativos. Bem, agora, vamos começar. Bem, vou contar vários fatos e curiosidades sobre o Dust Sans que são 100% canônicos, ditos pelo Ask-Dustali. Para começar, o nome oficial do Dust é Murder, mas de acordo com o Ask-Dustali, Dust é ok de usar, mas não é seu nome oficial. Próximo fato. Uma coisa que eu não entendia completamente era que o Phantom Papyrus é uma alucinação do Dust, sem poder atacar ou interferir com a realidade. Ele vai continuar presente na cabeça do Dust mesmo se o Papyrus estiver vivo. Phantom vai dizer quantos monstros faltam pro Dust matar e estimula o Dust a continuar com seu plano. É engraçado que eu achava que ele era real. Pode parecer um erro de quem começou a ver um detalhe hoje, mas o problema era que eu achava que a fangame do Dustali era oficial, o que me leva ao próximo fato. De acordo com o criador, não existem jogos ou comics oficiais, apenas o conceito é canônico. Mas existe uma novel feita pelo Ask-Dustali que é semi-canônico, sendo uma possibilidade de acontecimento do Dust. Agora falando sobre os monstros de Dustali, o monstro mais forte que o Dust já enfrentou foi a Undyne Imortal, mas depois de ter dificuldades com ela, decidiu matar ela antes dela se transformar. Já sobre o Asgore, ele iria tentar intervir, só que ao invés dele parar o humano, ele iria tentar parar o Dust, mas no futuro o Dust iria atacar ele enquanto ele está com a guarda baixa, tipo quando ele estiver regando as flores, mas vale lembrar que em um post, o Ask-Dustali disse que o Dust nunca foi morto por outros monstros, então provavelmente nem o Asgore parou ele. Falando agora sobre outro monstro, que seria o Flaway, ele não seria encontrado pelo Dust, mas o criador deixou claro que ele seria morto caso ele cooperasse com o humano, sendo apenas mais LV pro Dust. Próximo fato. Curiosamente o Dust se odeia. Tem um post que diz que o Dust iria odiar matar seus amigos, mas que ele iria gostar disso, e se odiaria por gostar disso. Ele é bem contraditório. Ele pode esconder itens do humano e colocar armadilhas. Ele se cansa menos que o clássico e seus status são indefinidos, mas sempre serão mais altos que o do clássico. Se a Core Frisco ou qualquer um aparecesse para ele propondo ajuda ou salvação, ele recusaria, afinal ou ele não confiaria ou iria achar que não merece descansar em um lugar bom depois de tudo que fez, ou porque não terminou de matar o humano. Tem um post que diz que o Dust possui menos de 4.000 ou 5.000 pontos de vida, mas eu perdi ele. Falando sobre os poderes dele que muita gente sempre erra, é que o Dust não possui ataques de outros monstros, nenhum ataque. Ele continua apenas com suas habilidades normais e elas não sofrem nenhuma alteração. Ou seja, como eu errei nos vídeos diversos do Dust, podem esperar um remakes deles dois. O combate dele é tão bom quanto o do Humanos de Dustali, e ele é basicamente um mestre com suas habilidades. Sua determinação serve apenas para lembrar das linhas do tempo, e mesmo que todos os monstros fugissem, ele não poderia resetar ou coisas desse tipo, já que em Dustali isso é propriedade do humano. Ele até pode quebrar o ponto de save se o humano não estiver mais determinado, mas isso nunca aconteceu. Ele ainda possui o Karma, mas se outro Sans com Karma atacar ele vai sentir o dano do Karma, afinal ele matou monstros. Ele não comete os mesmos erros, ou seja, os padrões dele mudam quando o humano reseta ou quando o humano morre e carrega. Próximo fato, agora falando da relação com o Dust humano. O Dust sabe que existe Frisk e Chara, mas isso não importa pra ele. O humano é apenas humano. Se ele encontrar um outro humano, ele tem altas chances de matar ele. O Dust nunca conseguiu matar um humano, e não seria Frisk ou Chara, mas sim o jogador. Para de colocar culpa nelas. Ele pode permitir às vezes um humano atacar ele, tanto para zombar dele quanto para pensar na dor como uma forma de karma. Ele não possui duas fases. O Dust Sans possui uma alma de monstro normal, não de determinação.
Agora os próximos fatos vão ser sobre as intenções que ele teria com o Killer e Horror. Começando pelo Killer, ele não conheceu o Killer oficialmente, mas ele iria reconhecer o LV dele e manter distância. Depois de conseguir mais conhecimento sobre o Killer, ele iria pensar como uma possibilidade diferente dele, mas não iria simpatizar. Já sobre o Horror, eles não iriam lutar assim que se encontrassem, e talvez até virassem amigos de certa forma, mas é só um talvez. Bem, jogadores, esses foram os fatos que eu consegui achar sobre esses Sans que todo mundo ama. Se eu errei ou esqueci alguma coisa, podem comentar aí embaixo. Não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem. Falou!